Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição número 13, que tem como título Prefácio e Saudação da Carta a Tito. Então, antes de nós darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica online, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para estes momentos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, Senhor. Peço que tu abençoe cada vida que está assistindo através das redes sociais, essa escola bíblica dominical, porque é a tua palavra que nos edifica, que nos sustenta espiritualmente, é que nos abençoa, que nos guarda. Por isso, Pai, abençoe nesse momento, seja com cada vida que vai assistir, seja também comigo, me capacite cada vez mais, para que possa ensinar, Senhor, também aprender, Pai, da tua palavra. Por isso eu peço que o teu Santo Espírito nos dê a compreensão e possa nos certificar através do estudo da Escola Bíblica Dominical. Seja conosco e nos abençoa, é que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos dar início, e nós temos o texto básico, que é 1 a Tito 1,4. Eu tinha aberto em Timóteo, mas na verdade, nessa lição nós vamos estudar a carta de Paulo a Tito. E é do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes nos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nós é comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, esse foi o nosso texto básico da lição. E agora nós temos o versículo-chave, que é capítulo 1 de Tito, né? No versículo 4, que diz: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Qual o alvo da lição? Estudar essa lição, você vai conhecer o autor e o destinatário da carta, assim terá prazer em estudá-la. Bom, nessa lição, o aluno será capaz de conhecer mais sobre Paulo, o autor e Tito, e o destinatário da carta. Perceber o valor e a troca de palavras de incentivo entre irmãos. Escrever uma carta de encorajamento a um irmão. Então, vamos lá. Vamos começar a introdução aqui da revista, que fala: nos tempos antigos, não havia computadores, é verdade. Internet, e-mail, por isso as cartas eram os meios mais comuns para se comunicar com os amigos e pessoas queridas que estivessem longe. Naquele tempo, não havia caneta esferográfica, nem papel. Assim, as cartas eram escritas à mão em couro curtido, que é seus pergaminhos, com um pincel levemente molhado num tinteiro. Nos documentos importantes, como as epístolas, não poderia haver erro nem rasura. Se acontecesse, o couro deveria ser substituído. Imagine o trabalho que Paulo teve para escrever, imagine a dificuldade para que a carta chegasse a Tito. Imagine a alegria de Tito ao receber a carta, graças a Deus, essa carta chegou até nós. Número 1, em Algarismo Romano, fala do o remetente, Paulo. Paulo era remetente. Está lá no capítulo 1 de Tito,
no versículo 1 a 3. Há uma grande possibilidade de Paulo ter escrito essa carta quando encontrava na Macedônia, entre a primeira e a segunda prisão em Roma. Desde cerca de 64 e 67 d.C., ele apresenta formalmente, fez alguns comentários sobre sua saudação. Aí, entre aspas, esta saudação de abertura, construída de modo compacto, intricado, esmerada e solene, de modo calmo, porém firme, Paulo reivindicava e define de modo completo a função do apóstolo. Fecha aspas. Paulo, nos seus primeiros pronunciamentos, revela sua humildade, sua autoridade e seu ponto de vista e sua atitude. Aí, número 1, em número ordinal, sua identificação, servo de Deus e apóstolo Jesus Cristo. Na época que Paulo era comum, alguns indivíduos enviaram cartas à igreja, e para que essas cartas tivessem autoridade apostólica. Ela se identificava como Paulo, Pedro, João e Tiago, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 e 2. Aqui quem escrevia era o verdadeiro Paulo, entre aspas, servo de Deus. Abraão, Moisés e Davi foram os primeiros que receberam esse título. Paulo, talvez para combater a insubordinados da circuncisão, se posiciona ao lado deles. Para Blakely, ser servo de Deus significa tanto a posição a qual ele se colocava diante de Deus, como também as autoridades que recebia de Deus, ou seja, sendo servo submisso, Paulo, assim como os demais profetas do passado, era comissionado e autorizado por Deus. Portanto, tudo que fazia por ser ordem divina tinha autoridade e autenticação divina. O apóstolo de Jesus Cristo. O termo apóstolo significa mensageiro. Isto é, alguém enviado para anunciar a mensagem de Deus. Um enviado sempre leva sobre si uma autoridade delegada. Aqui se explica que em sentido que Paulo é servo de Deus. A saber, ele serve como emissário de Jesus. Assim, o verdadeiro enviado fala com assento à segurança e autoridade. Alguém que sabe a palavra eu acho ou eu penso, não são usadas por ele. Isso porque sua fala e sua mensagem não são propriamente sua, mas de Cristo. Número 2. Sua missão. Proclamar a fé e o conhecimento da verdade. Esse ministério define o serviço apostólico. Para Brooke, esse serviço está fundamentado naquilo que Deus fez e faz. Não tem sua origem em Paulo, mas em Deus. Foi confiado a Paulo, mas quem efetua a realidade a obra é Deus. Assim como um supermercado existe e os promotores que promovem produtos não lhe pertencem. A fé e os conhecimentos que Paulo promoveria era originário de Deus. A fim de capacitar o homem para a vida com Cristo, o devido apóstolo era despertar nele a fé, ou seja, a confiança total e absoluta em Deus. A fé que leva o homem a viver de tal maneira que outros vejam Cristo refletindo nele. Fé que desperta no coração o desejo de capacitar e aprofundar o conhecimento divino. Não está em jogo mero conhecimento da verdade, mas o conhecimento que levava a fidelidade a Deus. Assim, a tarefa de Paulo era pregar o Evangelho que oferecia não apenas um credo intelectual ou um código moral, mas a própria vida de Deus. Número 3. Sua esperança. O fundamento da confiança tanto de Paulo como de todo aquele que prega e recebe a verdade, é a esperança da vida eterna. Tal esperança é o alicerce lançado
antes da fundação do mundo. É de Deus. Aquele que não engana nem mente é o idealizador, conforme 2 Timóteo 1, versículo 9. Segundo o comentário Morte, esse eterno propósito começaram a ser desfrutado pelo mundo por meio da pregação. Paulo recebeu e pregou essa mensagem. Kelly argumenta que o serviço de Paulo tem cunho escatológico, do fim dos tempos. Nele, Paulo se agarra, pois, praticando-se no presente, fortalecia sua esperança em Cristo, ressuscitado, e na mensagem salvadora trazida por Cristo. Assim, a mensagem de Paulo não é nada mais que compartilhar a esperança de vida com Deus. Bom, primeira carta pastoral dessa lição. Como é bom ter amigos que importam conosco, amigos que compartilham suas bênçãos, que nos encorajam, que nos aconselham. Você tem amigo? É uma pergunta para cada um de nós. Amigos de quem você não se esquece e pelo menos quais importa, aconselha e ora. Paulo se lembrou de Tito, escreveu para ele num tempo em que a comunicação era muito difícil, assim como Paulo fez, devemos fazer também. Desculpe. Mas isso, inclusive, com mais facilidade, porque hoje nós temos meio de levar a palavra de Deus até através da internet, através do Instagram, do WhatsApp e de demais redes sociais, né? Então, naquela época, o Paulo tinha que mandar através de cartas, né? E era uma dificuldade para escrever também, porque se errasse naqueles couro, que era pergaminho, tinha que fazer tudo de novo. Então, quer dizer, eles tinham um compromisso muito maior em propagar a verdade, né? E aquela questão era muito mais difícil, a propagação dessa palavra de Deus. Bom, vamos para o item 2, em um número ordinal, que é o destinatário Tito. Tá? Porque no número 1, nós lemos, né, a questão do remetente, Paulo, e agora vamos falar do destinatário, que é o Tito. Tito, a quem Paulo interessava a carta, estava em Creta, uma ilha grega localizada no mar Mediterrâneo. Paulo havia passado por lá quando estava sendo levado para a prisão em Roma. No entanto, a igreja que lá havia poderia ter sido fundada por ele, ou surgido pela ação dos judeus e convertido no dia de Pentecostes, conforme Atos 2:11. Mas, sendo Paulo ou outros que têm iniciado a igreja, parece que ele esteve noutra ocasião em Creta e deixou Tito para que continuasse a obra lá iniciada. Neste versículo 4, Paulo apresenta Tito usando as seguintes expressões. Número 1. Um verdadeiro filho na fé. O termo verdadeiro usado por Paulo significa legitimamente nascido, não impúrio, genuíno, sincero ou autêntico. Paulo chamou Timóteo e Onésio da mesma forma que chamou Tito. Ou seja, Tito, assim como Timóteo e Onésio, abraçou a fé em Jesus por meio da proclamação do apóstolo, representando o fruto real do seu serviço. Número 2. Alguém que compartilhava a mesma fé. Da mesma fé. Alguns entendem que essa fé comum é uma analogia à comum salvação, herança que Deus dá a todos. O comentário Timóteo concorda com essa ideia e, segundo ele, Tito foi encarregado e fundamentá-la em Creta. No entanto, Kelly entende que aqui a expressão é de fórum íntimo e pessoal. Assim deve ser tratado, pois assim o contexto requer. Entende que ela se apoia no relacionamento espiritual entre pai e filho. Esse respeito, Barclay
argumenta: o grande dia para um pregador ou mestre é aquele que vem do seu filho na fé e se converte em seu irmão na fé, quanto aquele que ensinou, treinado e nutrido, está capacitado para tornar seu lugar de trabalho, da igreja. Não há como menor, mas sim como igual. Em suma, Tito foi enviado a Creta, não apenas para falar como se deve viver a vida cristã, mas para mostrar, pelo seu exemplo, como se vive a vida cristã. Número 3. Um dos ajudantes mais valiosos e confiáveis de Paulo. Nas diversas referências feitas a Tito, nas Escrituras, percebe que ele foi um importante colega de Paulo. Veja as análises seguintes informações. Mesmo sendo de origem grega, conforme Gálatas 2:3, seu nome era de origem latina e com definição incerta, pode significar enfermeira ou ama seca. Ele foi destemido companheiro de Paulo no Concílio de Jerusalém, igreja que não simpatizava muito com Paulo. Este, além de Barnabé, levou o destemido Tito, conforme Gálatas 2:1. Foi ele que levou orientações de Paulo à igreja de Corinto, quando a situação estava difícil ali. Foi Tito quem levou uma das cartas mais severas escrita por Paulo. Tito, além de ser espiritual, era prático. Por isso, Paulo escolheu para organizar a coleta para os membros pobres da igreja de Jerusalém. Em Corinto, como colaborador fiel, ele andou no mesmo espírito do apóstolo Paulo. Tito, além de cooperar com Paulo em Corinto, também foi útil em Nicópolis, conforme Tito 3, versículo 12, e em Dalmácia, conforme 2 Timóteo 4, versículo 10. Sobre Tito, Parken fez o seguinte comentário: há dois tipos de pessoas a quem pode fazer com que uma situação má piore. É que consegue trazer a ordem aos caos e a paz à contenda. Tito era a pessoa de ser enviado em lugar onde houvesse problema. Tito era homem para que as tarefas mais duras. Vamos lá. Cartas pastorais para hoje, que é a segunda carta da lição. As cartas de Paulo foram inspiradas por Deus. Assim, podemos dizer que também foram direcionadas a nós. Penso que quando Tito recebeu a carta de Paulo, ele, além de refletir nela, procurou seguir todas as suas orientações, como também reproduziu, copiou e passou a outros. Que assim como Tito, possamos valorizar e transmitir os bons conselhos que recebemos de Deus. Então, a gente vê que através da leitura da palavra, nós aprendemos, porque a gente vê ali que Paulo, ele não escreveu por si as cartas, né? Não só a Tito, mas a outros também, a Timóteo principalmente, né? E o que acontece? Ele foi inspirado por Deus para escrever essas cartas. Deus queria falar não apenas na época com Tito, com Timóteo, ou que seja lá em Éfeso, em Coríntios, em outras revistas, né? Outras cartas, né? Em outros lugares qual ele escreveu, que eram as igrejas, né? Nessas cidades. Mas o que acontece? Isso não era só para aquela época, é para nós também. E vai ser para nossas futuras gerações, porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela foi escrita para ontem, para hoje e para amanhã. Então, todos aqueles que leem a palavra e compreendem a palavra e crescem no conhecimento da palavra, essas vidas são edificadas pela palavra. E assim ela cresce no conhecimento da palavra. Por isso que é importante ler essas cartas, porque a gente vê que essas cartas também é para nós. Porque nós temos que pregar o Evangelho
sermos verdadeiros filhos na fé e compartilhar a mesma fé, a mesma esperança. Essa é a nossa missão, né? Quer dizer, então a gente precisa, questão assim, de ajudar ao pastor, ajudar aquele que é líder, né? Para que possamos fazer a obra de Deus. Então isso é importante que a gente leve essa palavra, mas para isso nós precisamos ler diariamente a palavra de Deus. E chegamos aqui à conclusão. A conclusão fala: como nós alegramos quando alguém a quem compartilhamos o Evangelho mais tarde se torna um grande homem, uma mulher de Deus. Como é bom quando vemos crianças e jovens que ensinamos no passado, na idade adulta, ele ser usado pelo Senhor. Não são os nossos títulos. É que ele está comparando, o autor aqui da lição, essa questão do apóstolo Paulo ter o título como filho da fé. E quando nós evangelizamos as pessoas, evangelizamos, falamos da palavra de Deus, nós temos esses nossos filhos na fé quando eles venham a se converter, eles venham a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então aí, o que acontece? A gente ensinou, né? E eles depois vêm a se converter e são usados por Deus. Isso é com muita alegria que a gente vê, que a nossa obra, o nosso evangelismo, o nosso ensinamento não foi em vão, porque aquelas pessoas que vieram ouvir a palavra de Deus através da nossa palavra que foi usada por nós, quer dizer, a palavra de Deus que foi usada por nós, e aí nós somos apenas instrumentos na mão de Deus para levar essas boas novas e a salvação para essas vidas. Então isso a gente é edificado por isso. E nós vamos receber a nossa herança, o nosso galardão no céu. Então é muito importante a gente crer na palavra, praticar a palavra, né? E ensinar a palavra para aqueles que precisam, para que eles venham a crer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que não tenha outro a quem nós devemos orar, pedir perdão para nossos pecados, e é o único que pode interceder ao Pai por nós. Certo? Então, que nós cremos na palavra de Deus e sermos certificados. Bom, nós vamos na próxima lição, que seria a lição 14, já é lá no dia 23, né? Organizando a igreja em Creta. Tá? Isso também a gente vai estudar a carta de Paulo a Tito. Então, nós encerramos por hoje essa lição e estamos chegando ao final da lição, da revista, melhor dizendo, que vai até a lição 17. Nós já vamos partir para a lição 13, e aí depois seria a lição 13, não, desculpa, a lição 13 foi a lição de hoje. Nós vamos partir para a lição 14, e depois teria 15, 16, 17, aí encerraremos a revista. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, e vamos orar para encerrar mais essa escola bíblica dominical online. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor e Teu perdão. Obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras, pelo apóstolo Paulo, que foi usado grandemente na Tua palavra, como instrumentos para trazer essa comunicação a nós, para que possamos, Senhor, crescer e multiplicar o Teu reino, Pai. E assim sermos usados por Ti, para a Tua glória. Abençoe cada vida que vai estar assistindo essa escola bíblica dominical online. Abençoe cada família, cada lar. Se porventura tiver algum problema de enfermidade, de opressão, depressão, que o Senhor possa estar dando paz, alegria, possa estar curando. Dê um domingo abençoado para todos nós,
um domingo de paz, tranquilidade, segurança. Livra do mal, Senhor. Livra de homens violentos, de assaltantes, Pai. Protege e guarda teu povo. Seja conosco e tenha uma semana frutífera, uma semana abençoada. Isso é que nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fiquem com Deus e a paz do Senhor.